Bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Nathan Albuquerque e hoje a gente vai ver os resultados da Drogazil. E você, ficou doente esse ano? Comprou remédio na Drogazil? Olha o que eu vou descobrir agora, hein? Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, já deixa o like e se inscreve no canal, que esse é o último resultado que a gente vai soltar aqui, mas em breve vem vídeos de análises completas de empresas, então se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E sem mais enrolação, vamos para os destaques anuais consolidados da Drogazil. Em 2020 foram abertas 240 lojas e fechadas 11 lojas, totalizando aí 2.299 unidades abertas, o que é um número muito bom. A gente pode considerar que cresceu praticamente 10% em número de lojas aí a empresa, a Drogazil. E como já dizia o ditado, se você viajar, é capaz que quando você volte para sua casa esteja uma Drogazil no lugar, porque eu nunca vi abrir tanta loja. O market share aumentou em 1 ponto percentual, e isso aqui é um número muito melhor do que parece. Você aumentar o market share de uma empresa é a melhor coisa que pode acontecer com aquela empresa, já que quanto mais market share ela tem, ela consegue ali diluir suas despesas e consequentemente melhorar o seu preço, ganha mais concorrência e competitividade. A receita bruta bateu 21 bilhões, o que representa um crescimento de 15%, o que também é um número muito bom. O EBITDA ajustado foi de 1 bilhão 429 milhões, uma margem de 6,7% e um crescimento de 6,4%, o que também é muito bom. Senão não estava aqui nos destaques, né? O lucro líquido ajustado foi de 600 milhões anual, uma margem de 2,8% e um crescimento de 2,4%. E por fim, o fluxo de caixa livre, que foi de 291 milhões, sendo que nesse ano a geração de caixa foi de 103,9 milhões. Agora vamos para os pontos que eu considero importante aqui nesse resultado e que eu acho importante falar. O primeiro foi a expansão da rede, como a gente já falou, teve um total de 240 aberturas e 11 encerramentos, o que representa um crescimento de praticamente 10% no número de lojas, o que é muito bom. E a Drogazil reitera o guidance dela de 240 novas lojas por ano, ou seja, ela tem como objetivo abrir 240 lojas por ano, o que é uma meta bem ambiciosa, mas completamente plausível, e ela vem entregando isso, como vocês podem ver aí. Nesse outro gráfico a gente pode ver a distribuição etária do portfólio. Sim, a Drogazil considera que uma loja é madura quando ela bate 3 anos de abertura ali, quando ela tem 3 anos de idade. E hoje 67% das lojas são maduras, ou seja, tem mais de 3 anos, 10% está no terceiro ano, 12% no segundo ano e 10% no primeiro ano. Outro ponto importante é o número de municípios com loja, que saiu de 356 para 409 nesse último ano. Então, a Drogazil não expandiu só em número de lojas, expandiu também em número de cidades. Foram abertas várias lojas em novas cidades, o que também é muito bom. Nesse outro gráfico, a Drogazil mostra a composição da rede por perfil, por classe social, digamos assim, onde 23% são lojas populares para concorrer ali com a farmácia do trabalhador e essas outras farmácias populares, 43% são lojas híbridas e 34% são lojas nobres. Aqui a gente pode ver o mapa, ver a presença geográfica da Drogazil, que está praticamente no Brasil inteiro, apesar dela ter uma concentração maior em São Paulo, mas existe loja em tudo que é lugar. Acho que se você for no meio da floresta amazônica vai ter uma Drogazil lá. E nesse outro gráfico que representa o market share, a participação no mercado, a gente pode ver que a Drogazil vem ganhando mercado em todas as regiões, o que é muito bom, como eu já falei lá nos destaques. Isso é a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter. Outro ponto importante é a receita bruta, que aumentou em 15% ano contra ano, saiu de 18 bilhões para 21 bilhões e aumentou 16,7% trimestre contra trimestre. Saiu de 5 bilhões no final de 2019 para 5,8 bilhões no final de 2020. Outro ponto muito importante que eu acho legal comentar aqui é sobre o digital. A Drogazil aumentou muito a penetração dos canais digitais. Saiu de 2,3% no final de 2019 para 6,3% no final de 2020. Assim como o número de cidades
cidades que fazem entrega. Saiu de 60 cidades lá em 2019 para 241 em 2020. E o total de downloads acumulados de aplicativos foi de 1,2 milhões em 2019 para 7,9 milhões em 2020. Então é um dos pontos importantes a se falar. E isso foi muito incentivado por conta da crise, e todas as empresas que saem da crise saem mais fortes. E ver essa evolução dos canais digitais, como aqui no caso da Drogasil, é a maior prova disso. E o ponto importante aqui é que a Drogasil é uma empresa antifrágil, é uma empresa que depois da crise sai mais forte. Como a gente pode ver aí, essa parte digital foi bastante incentivada por conta da crise, mas é algo que vai durar na empresa, que vai permanecer mesmo após a crise. E essa parte aqui dos canais digitais é a maior prova disso. Outro ponto importante é o lucro bruto, que saiu de 5,1 bilhões para 5,8 bilhões. Mais um ponto negativo aqui é a margem bruta, que deu uma caidinha, caiu de 28,2% para 27,8%. Mas isso é bem normal diante de um ano desses. A gente teve uma crise bem complicada, teve um aumento aí com esse tipo de despesa. Sempre que eu vou na Drogasil aqui, tem um cara lá na porta que fica com aquela maquininha de temperatura, passando álcool gel, enfim. A gente sabe que várias empresas tiveram que se adaptar para essa nova realidade, para esse novo normal. Mas o mais importante aqui é a gente ver as despesas com vendas. Como a gente pode ver aqui, as despesas com vendas aumentaram, logicamente, saiu de 3,3 bilhões para 3,8 bilhões, já que as vendas aumentaram bastante, mas a porcentagem que essas despesas representam da receita bruta diminuiu, saiu de 18,4 para 18,3, o que mostra uma eficiência operacional. Se a gente for comparar trimestre contra trimestre, saiu de 18,3 lá no final de 2019 para 17,5 no final de 2020. Ou seja, essas despesas diminuíram, mostrando um melhor resultado operacional. O que ainda puxou para cima essas despesas foi o segundo trimestre, que foi o auge da crise, onde as despesas bateram 20% ali. Você pode ver que puxa esse resultado para cima, puxa a média para cima. Mas de uma maneira geral, teve uma melhora no resultado operacional, o que é muito bom. Já as despesas gerais e administrativas saíram de 2,4% para 2,8% da receita bruta. E isso é ruim, mas é completamente justificável, como eu falei, diante de um ano de crise. Era de se esperar algo muito pior ainda, com um ano tão complicado como esse que a gente passou. Mostra muita resiliência da Drogasil nesse quesito. O EBITDA, que é o resultado operacional, saiu de 1,3 bilhões para 1,4 bilhões ano contra ano. Teve uma baixa aí na margem, saiu de 7,3% para 6,7%, mas como a gente viu agora, é totalmente justificado, já que as despesas aumentaram por conta da crise. E novamente, como a gente pode ver aqui no gráfico, o que puxou a média da margem para baixo foi o segundo trimestre, que foi o pior trimestre do ano. Se não fosse por isso, provavelmente a margem se manteria ali na casa dos 7,3%, como ela já vinha se mantendo. E vamos ao lucro líquido, que é o que todo acionista gosta de ver, é o que interessa, é o que remunera o acionista no final do dia. O lucro líquido saiu de 587 milhões para 601 milhões ano contra ano, sendo que novamente o segundo trimestre foi o que puxou para baixo. Mas se formos considerar trimestre contra trimestre, 2019 para 2020, o lucro saiu de 168 milhões para 213, o que representa um valor considerável, na minha opinião, um resultado muito bom diante de um ano tão difícil. Mas e aí, a Drogasil se endividou para passar por essa crise? Vamos ver. Bem, a dívida líquida, que era de 923 milhões lá em 2019, foi para 819 milhões, ou seja, diminuiu. Se formos olhar a dívida líquida pelo EBITDA, saiu de 0,7 para 0,6, ou seja, a dívida diminuiu mesmo diante de um ano tão difícil. A Drogasil se mostrou ser muito resiliente, conseguiu crescer e ainda conseguiu diminuir sua dívida. E para finalizar, esse gráfico mostra o retorno total ao acionista no ano 2020, que foi de 12%. Ainda diante de um ano tão difícil, conseguiu gerar um valor de 1% ao mês praticamente para o acionista, o que é um número muito bom diante de um ano tão difícil. E bem, eu como acionista fico muito satisfeito, gostei bastante desse resultado da Drogasil. Se não fosse o segundo trimestre, que as lojas ficaram fechadas completamente, ia ser um ano muito melhor. Mas a empresa se mostrou sim ser uma empresa antifrágil, uma empresa resiliente, que passou muito bem por essa crise e que tem uma ótima perspectiva de futuro, uma ótima perspectiva de crescimento ainda. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever e vejo vocês no próximo vídeo.